Olá, meu nome é João Paulo, eu sou aluno de matrícula 557497. Como os temas que eu implementei nessa documentação, eles são os primeiros temas, então eu fiquei responsável também por fazer a apresentação do grupo e dar uma abordagem inicial sobre o sistema e quais tópicos serão abordados nesse projeto. Os integrantes são o Guilherme de Souza, eu, João Paulo, o Pedro Henrique Macedo e o Raoni Delano. Já partindo a falar sobre o sistema, ele foi escolhido pelo grupo e é um aplicativo EPUB Reader, ou seja, ele é um leitor de livros digitais no formato .epub. Esse projeto ele foi desenvolvido utilizando o framework Flutter e a linguagem Dart, ou seja, ele é um aplicativo mobile e ele é multiplataformas, ou seja, serve tanto para Android e iOS. E ele é um aplicativo bem simples. Eu mostrarei um vídeo aqui que aborda as funcionalidades desse aplicativo. Aqui seria a tela inicial dele. Aqui na seção de livros mostra todos os livros que são puxados a partir de uma API externa e são mostrados aqui para o usuário. Esse usuário ele pode favoritar ou desfavoritar livros, clicando aqui nesse símbolozinho. Aí esses livros favoritados, eles ficam aqui na seção de favoritos. Aí essa seção ela mostra apenas os livros que o usuário favoritou em si. Mas claro, essa aqui não é a funcionalidade principal do projeto. Do sistema. O sistema ele é um leitor, né? Então nada mais justo do que conseguirmos fazer o download desses livros e conseguir ler esses EPUBs a partir do próprio aplicativo. Agora falando um pouco sobre a documentação em si, sobre os tópicos que a gente implementou nessa documentação, a gente não fez nada de muito diferente, a gente seguiu aqui o esqueleto que o próprio professor forneceu para a gente, só que fizemos pequenas mudanças para que se encaixe mais no que foi ensinado na disciplina de engenharia de software. Aqui é a etapa de levantamento de requisitos. A gente trocou para a análise de requisitos, porque se encaixaria mais com a abordagem dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Quanto à modelagem conceitual aqui, ela seria um subgrupo, né, do levantamento de requisitos. E a gente não fez assim, a gente criou uma outra seção para abordar essa modelagem conceitual. Essa seção ela se chama Análise Estruturada de Requisitos, e lá a gente aborda não só o diagrama de entidade de relacionamento conceitual, mas também o lógico. Aqui na etapa de projeto de software, projeto de baixo nível, projeto de alto nível e projeto de interface gráfica de software, a gente juntou tudo num pacote só. Então, todos esses três aqui, eles viraram subtemas dentro de projeto de software. E uma mudança que também fizemos foram trocar a ordem do projeto de alto nível com o projeto de baixo nível. O que faz muito sentido, porque na disciplina foi ensinado que o projeto de alto nível ele daria uma visão geral assim do sistema, enquanto o projeto de baixo nível ele viria logo depois, dando uma visão mais detalhada de cada um dos módulos que foram implementados no projeto de alto nível. O restante aqui, codificação, o restante aqui não teve alteração, seguiu o mesmo padrão que está fornecido aqui nesse documento. Indo para o primeiro tópico, o tópico de análise de requisitos, essa seção ela detalha e documenta os requisitos funcionais e não funcionais que foram coletados durante supostas reuniões na etapa de levantamento de requisitos. Eu falo suposto porque essas reuniões elas não ocorreram. Eu botei aqui só para dar uma enfeitada e para simular de que reuniões foram feitas com os stakeholders, foram discutido qual seria o objetivo do sistema, quais funcionalidades do sistema eles queriam, como o sistema deve se comportar e etc. Então a análise de requisitos aqui ela simplesmente detalharia esses requisitos que já foram abordados e documenta os mesmos. Aí tem aqui os requisitos funcionais, que seriam requisitos que descrevem as funcionalidades desejáveis do sistema, ou seja, o que o sistema permite que um usuário faça. A tabela a seguir, ela descreve cada um desses requisitos e classifica-os por prioridade. O primeiro requisito aqui seria o de buscar os livros a partir de uma API externa e exibi-los na seção de livros, ou seja, naquela homepage lá, naquela primeira seção que eu mostrei no vídeo. O sistema deve exibir capa, título, autor e ação de ler quando um usuário selecionar um livro. O sistema deve iniciar o download do arquivo .epub do livro quando o usuário clicar no botão de ler. O sistema deve possuir um leitor de EPUB integrado, permitindo que o usuário leia o livro
dentro do aplicativo. Veja que todos essas quatro funcionalidades, elas são marcadas com prioridade alta, porque elas seriam o MVP do nosso sistema, ou seja, o Minimum Viable Product. Ou seja, sem essas funcionalidades aqui, o sistema não existiria, não fazia sentido lançar esse aplicativo sem essas funcionalidades já implementadas. Aqui são requisitos que não tão importantes assim, que seria o de permitir ao usuário favoritar e desfavoritar livros. O sistema deve conter uma seção favoritos na qual lista os livros favoritados. O sistema deve salvar automaticamente a última página lida de cada livro do usuário. Perceba que essas funcionalidades aqui, algumas delas não foram implementadas no sistema. Eu fiz isso de propósito, justamente para quando chegar naquela etapa de rastreamento de requisitos, ver se um requisito realmente foi implementado no sistema, a gente consiga ter casos de que não foram implementados. O sistema deve permitir ao usuário dar notas aos livros lidos. O sistema deve permitir ao usuário filtrar livros a partir de título ou autor, ou seja, uma busca. Quanto aos requisitos não funcionais, eles definem os critérios sobre como o sistema deve operar. Ele seria o comportamento desse sistema. A tabela a seguir descreve cada um desses requisitos. A interface do aplicativo deve ser limpa, intuitiva e responsiva, proporcionando uma experiência agradável ao usuário, ou seja, aquela coisa de responsividade da tela. O aplicativo deve carregar livros de forma paginada, evitando que um grande volume de livros seja carregado de uma só vez. Isso é importante porque se a API externa ela te fornecesse, sei lá, 1 milhão de livros, isso com certeza travaria o celular do usuário, seria horrível. Então, trazer esses livros de pouco em pouco, então, conforme o usuário vai rolando a página de livros, esses livros vão sendo puxados e carregados. O aplicativo deve ser compatível e funcional tanto em dispositivos Android quanto iOS. O leitor de EPUB integrado deve ser capaz de interpretar e renderizar corretamente os arquivos de formato .epub. A interface deve seguir o padrão WCAG 2.1 com suporte a leitores de tela, permitindo que o aplicativo possa ser utilizado por pessoas com deficiências. Isso aqui entra naquela etapa de acessibilidade, permitir que diferentes usuários, diferentes com problemas de visão, deficiências no geral, né, eles consigam também fazer o uso desse nosso aplicativo. O aplicativo deve integrar um serviço de análise e monitoramento de falhas, permitindo a coleta de relatórios de erro e travamentos que ocorrem no dispositivo dos usuários. Ou seja, um programa que faria automaticamente esses logs, fazia essas coletas e nos daria uma informação de como o sistema está funcionando nos dispositivos dos usuários. Para o segundo tópico, o tópico de análise estruturada de requisitos, essa seção transforma os requisitos textuais do sistema em um modelo visual. Ou seja, todos esses requisitos aqui, que até então estavam de forma de texto, a gente consegue fazer eles de uma forma mais visual, através dos diagramas entidade, relacionamento, nos níveis conceitual e lógico. O primeiro diagrama seria o conceitual. Ele detalha as principais entidades, os atributos e relacionamentos de forma visual e simplificada, ignorando os detalhes técnicos. Isso significa que a gente poderia até mesmo mostrar esse diagrama para os stakeholders, as partes interessadas, que não sabem muito de programação. E com uma leve explicação ali, ele conseguiria entender as funcionalidades que estão descritas nesse diagrama. Eu fiz esse diagrama no BR Modelo. As entidades elas são representadas por retângulos. Os atributos das entidades são representados por essas elipses, esses círculozinhos. O círculo pintado de preto ele seria a chave primária. Os losangos eles seriam os relacionamentos. E em cada um desses losangos a gente coloca o relacionamento, a cardinalidade do relacionamento. Todos esses relacionamentos aqui, eles têm a cardinalidade muitos para muitos. Aí dando uma leve abordagem sobre as entidades. A entidade usuário representa o cliente final do aplicativo, os seus atributos servem para identificação e login no sistema. O sistema, nessa primeira versão, ele não tem login, só que futuramente poderia ser implementado. E esses campos aqui de nome, e-mail e senha, eles seriam muito importantes. A entidade livre representa as obras do aplicativo, na qual o atributo URL refere-se ao link de download do arquivo .epub da obra, e o restante dos atributos armazenam as principais informações do livro. Quanto aos relacionamentos, o relacionamento ler representa a ação de leitura entre usuário e livro. Ele possui um atributo próprio, última página lida, na qual armazena a última página lida.
para que o requisito RF06 seja atendido. Esse requisito aqui seria o que o sistema deve salvar automaticamente a última página de cada livro do usuário. Assim, quando o cara terminou a leitura dele, aí vai fazer outra coisa, e futuramente ele voltar a abrir aquele livro, ele já volta para a página que ele estava lendo anteriormente. A cardinalidade é 0n, ou seja, é 0n em ambos os lados, ou seja, ela é uma cardinalidade muito para muitos, permite que um usuário leia vários livros e que um livro seja lido por vários usuários. O relacionamento favorito representa a ação de um usuário favoritar/desfavoritar um livro. Aí ele tem a mesma cardinalidade, muitos para muitos, não vou me repetir aqui. O relacionamento avalia representa a ação de um usuário avaliar um livro, ou seja, atribuir uma nota e um comentário sobre um determinado livro que o usuário leu. Cardinalidade igual, é muito para muitos. E no segundo diagrama é o diagrama entidade-relacionamento lógico, e esse diagrama representa a evolução do modelo conceitual para um design de baixo nível, mais próximo do desenvolvedor e de um banco de dados real. Ou seja, mostrar isso aqui para um cara que não entende de programação, provavelmente ele não vai entender muito bem as funcionalidades. Por exemplo, ele não sabe o que é um int, um string, um primary key, ou um foreign key, e etc. Aqui eu abordarei as principais mudanças e adições que diferenciam esse modelo anterior. Esse modelo ele foi feito pelo Lucidchart. Esse aplicativo ele foi mostrado pelo professor em sala de aula, né? É um aplicativo bem completo e dá para a gente conseguir fazer diversos diagramas dentro dele. As principais mudanças aqui é que os tipos de atributos, né? No primeiro diagrama, a gente não sabe os atributos, de quais tipos esses atributos são, ou seja, se é do tipo string, se é do tipo inteiro e etc. Então, o diagrama lógico ele já aborda, ele já dá essa visão mais completa. Além disso, né, ele mostra quais seriam as chaves primárias, que garante a unicidade de cada registro, as FKs, que seriam utilizadas para conectar as tabelas, ou seja, implementar os relacionamentos entre tabelas, e a Unique Key aqui, que evita valores repetidos em um registro de uma forma mais flexível que a APK. Essa forma mais flexível é que a gente pode ter vários atributos marcados como únicos, enquanto com a chave primária não, a gente só pode ter um atributo marcado como chave primária. A principal coisa aqui dos atributos que eu queria falar é que o atributo do livro capa, ele é do tipo string, né? Isso aqui parece estranho porque ele deveria ser uma imagem, ele deveria ser, sei lá, um tipo blub lá no banco de dados, ou seja, um arquivo grande. Mas não, aqui ele seria um tipo string, ele seria uma URL. Então, em vez de armazenar a imagem em si, a gente armazenaria a URL dessa capa e faria a busca dessa capa a partir da URL. Assim, evitando sobrecarregar o nosso banco de dados. O banco de dados não, a nossa aplicação com arquivos muito grandes. A chave Unique Key ela foi implementada aqui na chave do usuário de e-mail para evitar que diferentes usuários tenham o mesmo e-mail, né? Isso aqui não faria muito sentido ocorrer na nossa aplicação. A segunda mudança, né, é a transformação dos relacionamentos em tabelas. O principal padrão de implementar esses relacionamentos muito para muitos é criar tabelas associativas. Essa abordagem é padrão em banco de dados porque uma tabela ela não pode armazenar múltiplas referências em um único campo. Isso quebraria o critério de unicidade de um banco de dados. Ou seja, quando a gente for fazer uma consulta, poderia ser retornado 2 ou mais registros da tabela. E quando a gente só queria que retornasse um específico. Então, essas tabelas associativas elas resolvem esse problema. Então, aqui que seriam os relacionamentos favorita, lê e avalia, eles foram trocados por tabela. Cada um deles aqui são uma tabela associativa. Só que se a gente olhar mais detalhadamente, a gente percebe que tem uma nova tabela aqui, uma tabela chamada autor e uma nova tabela de associação chamada escreve. Se a gente for olhar em livro, um autor, ele seria um atributo de livro. Só que um livro ele pode ter muitos autores, ou seja, esse atributo aqui ele seria multivalorado. Isso não é permitido em um banco de dados.
Então a gente teria que criar uma nova tabela que representaria esse autor. Ela foi criada aqui. Só que além disso, por ela ser uma tabela que se relaciona com livros, a gente tinha que checar o relacionamento, a cardinalidade do relacionamento entre elas. Então, foi visto que um autor ele pode escrever vários livros e um livro ele pode ser escrito por vários autores. Isso caracteriza novamente um relacionamento muitos para muitos. Então, por isso foi necessário criar uma tabela associativa chamada Escreve, né, que representa esse relacionamento de que um autor escreve um livro. O próximo tópico é o projeto de software, com os requisitos definidos nas etapas anteriores. Esta seção apresenta o projeto de uma forma mais técnica. Então, enquanto os tópicos anteriores eles eram mais abstratos, eles falavam sobre os requisitos de uma forma de quais requisitos, quais funcionalidades queremos. Esses próximos tópicos eles serão menos abstratos. Eles já vão falar sobre como ser construído esse sistema, como esse sistema vai ser construído, como vamos conseguir fazer com que o sistema realmente atenda a esses requisitos que foram especificados nas etapas anteriores. A gente apresentará aqui a arquitetura de alto nível, o design da interface gráfica e o projeto de baixo nível. O primeiro subtópico é o projeto de alto nível. Ele fornece uma visão geral do sistema, apresentando sua arquitetura, principais componentes e a comunicação entre esses componentes, sem entrar nos detalhes de implementação. Ou seja, aqui não será abordado código, estrutura de dados, não. É uma visão mais por cima, mais superficial do sistema. A arquitetura adotada foi a cliente-servidor. Essa estrutura separa o sistema em dois lados, o lado cliente, responsável pela interface no dispositivo do usuário, e o servidor, que fornece os dados e arquivos. A comunicação entre eles ocorre via requisições HTTPS pela internet. Aí temos esse diagramazinho aqui. Esse diagrama eu fiz ele no Figma. Eu poderia ter criado no Lucidchart, só que eu optei em fazer pelo Figma para testar esses aplicativos, né? Testar uma gama diferente de aplicativos que foram mostrados em sala de aula. Esse primeiro quadrado ele representa o cliente. Aqui dentro do cliente está o aplicativo Flutter, ou seja, todo o nosso aplicativo que o usuário faz o uso no próprio dispositivo dele. Essa aplicação ela comunica-se com um banco de dados integrado. Esse banco de dados ele só salva informações do usuário, informações aquelas como quais livros esse usuário favoritou, quais comentários e notas que esse usuário forneceu a um livro, e etc. Qual a última página que o usuário leu. Coisas como essas. Ou seja, ele vai guardar dados do usuário e não os dados do livro. Os dados do livro eles já ficam lá na parte do servidor. E esse servidor tem dois principais componentes aqui. Seriam a API Gutendex. Essa API ela permite que a gente faça a busca dos livros, ou seja, os livros que são exibidos para o usuário são puxados a partir dessa API, ou seja, ela retorna esses livros para a nossa aplicação em um formato JSON. E essa API ela é muito inteligente. Ela já nos dá a URL do arquivo.epub e a capa, a URL da capa, para a gente fazer o download dessas informações. Aí, esses downloads eles já ficam aqui no projeto Gutenberg, que é um projeto, né, que armazena diversas informações do livro. Os dados em si do livro, ou seja, as páginas do livro, o conteúdo do livro, a capa desse livro. Então, a partir das URLs fornecidas pela API Gutendex, a gente faz esse download dos arquivos.epub e consegue mostrar para o nosso cliente, ou seja, o cliente consegue ler esses livros a partir do próprio aplicativo. Essas etapas aqui elas vão simplesmente falar o que eu já estou falando em vídeo, né? A parte de componentes, o cliente ele é implementado em Flutter, é o responsável por toda a interface gráfica e pela comunicação com serviços externos e o armazenamento dos dados do usuário no próprio dispositivo. O servidor engloba os serviços externos, como a API Gutendex, que fornece os dados e links do livro, e o projeto Gutenberg, que armazena os arquivos .epub e capas para download. Aí o banco de dados integrado, implementado em SQLite, é responsável por salvar os dados do usuário, como os favoritos, a última página lida e avaliações do livro. Aqui uma parte que eu não falei, né, que seria o armazenamento local de livro. Ou seja, os downloads dos .epubs,
que foram feitos pelas requisições aqui no projeto Gutenberg, eles são salvos no armazenamento local de arquivos, ou seja, no sistema de arquivos do próprio dispositivo do usuário. Esses downloads eles ficam salvos lá. Então, quando o usuário clicar em ler ao livro, essa etapa de puxar o conteúdo do livro e mostrar na tela é puxado lá no armazenamento local de arquivos. Aí a comunicação, eu separei em dois tipos de comunicações. A comunicação externa, ou seja, o cliente saindo aqui dentro dele e se comunicando com a parte externa, ou seja, com o servidor. O cliente interage com o servidor através de requisições HTTPS, ele consulta a API Gutendex para obter e exibir a lista de livros, e ao comando do usuário, o cliente usa a URL do respectivo livro para baixar o arquivo .epub no projeto Gutenberg, que é então salvo no armazenamento local de arquivos. Quanto à comunicação locais, ou seja, comunicações aqui dentro do próprio componente de cliente, sob demanda do usuário, ele executa comandos SQL no banco de dados integrado para salvar ou consolidar dados do usuário e acessa o armazenamento local de arquivos para carregar o .epub já baixado. Então, esses três tópicos que eu apresentei foram a minha parte, as partes que eu implementei nessa documentação. As páginas, os tópicos seguintes, eles serão abordados pelos os outros integrantes, e o próximo integrante que abordará o projeto de baixo nível será o Pedro Henrique Macedo. Meu nome é Pedro Henrique, eu vou estar dando início à minha parte da apresentação do trabalho de engenharia de software. Vou estar começando aqui com o projeto de baixo nível. O projeto de baixo nível vai ser a etapa mais detalhada do processo de desenvolvimento de software, porque é lá que a gente vai transformar a visão geral que é fornecida pelo projeto de alto nível em técnicas precisas e prontas para implementação. Ele vai servir como um guia para escrever o código. É nessa fase de design que a gente também vai trabalhar, a gente vai detalhar quais algoritmos e estruturas de dados a gente vai usar no projeto. Com tudo isso definido, a gente pode criar uma base bem documentada e estruturada, que vai facilitar futuras modificações e correções do projeto. Agora, com relação à arquitetura implementada no projeto. Foi utilizado a arquitetura Clean Code, arquitetura limpa, Clean Architecture, arquitetura limpa. Ela é uma arquitetura que é dividida em três camadas principais: Presentation, Domain e Data. O objetivo dessa separação em camadas é organizar o código de forma que cada camada vai ter uma responsabilidade bem definida e vai facilitar a manutenção, os testes e a escalabilidade do projeto. Agora a gente vai falar sobre cada camada. A camada Presentation é a mais externa e é responsável por tudo que o usuário vê e que vai interagir com ele. Nessa camada a gente vai ter as views, que são as telas e componentes que interagem com o usuário, e o stage, que vai gerenciar o estado da tela, indicando se ela está carregando, se houve um sucesso ou se ocorreu um erro nela. Também a gente vai ter os controllers, eles vão receber as interações da view e fazer a ponte com os casos de uso da camada domain, a próxima camada que a gente vai ver, emitindo novos status para a tela. Vale ressaltar que a Presentation não conhece nada sobre API, banco de dados ou implementação. Ela apenas chama os casos de uso e reage ao resultado. Sobre o funcionamento da camada Presentation, ela se desencadeia a partir de algum evento que o usuário tenha com a view. Qualquer ação que o usuário toma com a view desencadeia um evento. Esse evento, essa ação, ela é enviada da view para o controller. O controller, então, ele vai processar essa ação e conversar com a lógica do negócio. Então, ele vai e atualiza o state. Com o state atualizado, a view observa essa atualização do state e então se atualiza também. Ela própria se atualiza automaticamente. Assim, a tela vai mostrar uma nova informação, uma tela de carregamento ou, quem sabe, um erro. Falando agora sobre a camada domain. Ela é a camada central e mais importante da arquitetura. Ela que vai definir as regras de negócio, sendo que ela é totalmente independente de qualquer tecnologia, como um banco de dados, um HTTP ou mesmo um Flutter. Ela também será o coração da aplicação. Nessa camada a gente vai ter as entidades e os casos de uso. As entidades seriam os modelos de dados puros, que vão representar o conceito central do domínio. Já os casos de uso seriam as classes que contêm a lógica de negócio. Elas são chamadas pelos controllers da camada Presentation, camada aqui já apresentada, e utilizam os repositórios para acessar os dados. Sendo que cada caso de uso são ações que o sistema pode realizar e cada um deles representa um comportamento importante para o sistema. A camada de data. Essa é a camada responsável por fornecer os dados para a aplicação. Ela implementa os contratos que são definidos na camada domain, ou seja, ela que vai definir as regras de negócio. E ela vai seguir o princípio da inversão de dependência, que diz que a lógica, nesse contexto, a inversão de dependência diz que a lógica do negócio
não depende da implementação de dados, mas sim o oposto, ou seja, que é a implementação de dados que vai depender da loja de negócios. Na camada data, a gente vai ter os repositórios e os data sources. Repositórios eles vão funcionar como um meio entre as fontes, entre as regras de negócio e os dados em si. Os data sources eles são as classes que realmente acessam os dados, sendo que esses dados podem ser de duas fontes, uma fonte remota e uma fonte local. A fonte remota ela seria via API REST, que no caso, a API implementada no projeto é a API do Gantt Index. Já a partir de fonte local, seria usando o banco de dados do SQLite do projeto. O repositório ele é responsável por decidir de qual fonte de dados buscar a informação. Ele pode decidir isso usando o cache, priorizando o local ou sincronizar com a remota. Projeto de interface gráfica de software. Projeto de interface gráfica de software é a parte do desenvolvimento de software que se dedica a criar a parte visual e interativa do sistema. Ou seja, tudo que o usuário vê e usa para interagir com o programa. Janelas, botões, menus, ícones e campos de texto. A interface gráfica ela vai atuar como intermediário entre o usuário e o software, transformando ações intuitivas, como cliques e toques, em comandos para o sistema. Aqui também a gente vai garantir a acessibilidade do software para pessoas com limitações, sejam essas limitações físicas ou limitações técnicas. Antes da implementação em código, as telas do projeto foram criadas no Figma. Aqui um exemplo das telas do projeto. A primeira é a tela inicial, a tela Splash. Temos também a tela de coleção de livros, que lista toda a estante do usuário, e a tela Detalhes de livro, que surge imediatamente após o usuário clicar em um dos livros. Essa tela vai aparecer detalhando mais ainda o livro e dando a opção para ser lida agora. E assim eu encerro minha parte na apresentação do trabalho. Olá pessoal, meu nome é Guilherme. Vou falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento e teste do nosso projeto, que foi desenvolvido em Flutter utilizando a arquitetura limpa. Vou explicar como organizamos o código, as ferramentas que usamos e como garantimos a qualidade do software. Começando pela codificação, utilizamos o Flutter com a linguagem Dart e com a IDE do VS Code. Optamos por seguir os princípios de arquitetura limpa, o que nos ajudou bastante na separação de responsabilidade entre as camadas da aplicação. Estruturamos o projeto da seguinte forma: a camada de View, que é a camada de UI ou camada de apresentação, ela é responsável pela interface gráfica e a interação com o usuário. Nós temos o controller, que atua como intermediário entre a interface gráfica e os casos de uso, o gerenciamento de estado com Qbitblock e use cases, que contém as regras de negócio e define o comportamento esperado da aplicação. Nós teremos repositories, que definem as operações esperadas sem se acoplar à fonte de dados, e os data source, com implementações locais e remotas com as chamadas de HTTP para a nossa API externa ou para o nosso banco de dados SQLite. Essa estrutura nos permitiu ter um código mais limpo, modular e mais fácil de testar. Durante o desenvolvimento, utilizamos algumas bibliotecas importantes, como o Vox EPUB Viewer, é ele que gerencia a leitura dos arquivos EPUB, o DIL, que faz o gerenciamento de requisições para a API externa, e o Flutter Test junto com o Mockito para os testes unitários automáticos. Para entendermos melhor a arquitetura limpa do nosso projeto, nós temos essa imagem que representa bem as três camadas da nossa aplicação: a presentation, que representa toda a parte de interface do usuário e o gerenciamento de estado. O usuário irá interagir com a tela, o controller gerenciará essa interação, comunicará com o caso de uso apropriado para essa interação. O caso de uso chamará o repository e o repository decidirá qual data source será apropriado para essa chamada, sendo ela a remota ou do banco local. Na parte de testes, realizamos alguns testes unitários, principalmente na parte do banco local, para garantir que as funcionalidades estivessem funcionando de acordo com o que era esperado. E também realizamos alguns testes manuais e exploratórios, tanto em emuladores Android quanto em dispositivos físicos, testando toda a navegação entre telas, a renderização dos arquivos EPUB, o funcionamento do cache das imagens e
a persistência dos dados. Com isso, conseguimos entregar uma aplicação estável, bem estruturada e confiável. Essa abordagem, alinhada a boas práticas de desenvolvimento e testes eficientes, fez toda a diferença no resultado final e nós iremos prosseguir para a parte de evolução de software com o Raoni. Bom, agora quem vai continuar a apresentação sou eu, Raoni Macedo, e vou explicar as partes do nosso projeto relacionadas à evolução de software, gestão de configuração e DevOps. O nosso sistema, o EPUB Reader, foi idealizado não como uma entrega única, mas, se necessário, como um projeto com potencial de continuidade, crescimento e adaptação futura. Como se trata de um leitor de arquivos EPUB, há muito espaço para expansão. Nosso grupo pode, por exemplo, incluir suporte a outros formatos como .pdf, implementar com sincronização em nuvem, marcadores interativos e até permitir anotações feitas pelo usuário diretamente nos textos do livro. Além das funcionalidades, o projeto já considera a manutenção preventiva e corretiva, o que inclui correção de bugs, melhorias de acessibilidade, atualização de bibliotecas e compatibilidade com novos navegadores de sistemas. Tudo isso é possível porque usamos Flutter modular, um tipo de arquitetura modular, que é justamente o que permite essa evolução de forma controlada e organizada. A ideia é que o nosso EPUB Reader funcione de forma fluida, intuitiva e leve, mesmo com a adição de novos recursos ao longo do tempo. O sistema foi pensado para ser acessado tanto via Android quanto iOS, funcionando em dispositivos móveis. Pensando em um futuro hipotético e com base nos feedbacks de possíveis usuários, poderíamos priorizar melhorias reais. Para isso, seria interessante manter um backlog colaborativo, onde as sugestões fossem organizadas conforme seu impacto e viabilidade. Nosso objetivo é que o sistema possa se adaptar facilmente a novas demandas de leitura digital, sem precisar ser construído do zero. Para garantir a organização durante o desenvolvimento, usamos o Git, com um repositório hospedado no GitHub. Isso nos deu controle total sobre as versões do projeto e permitiu um trabalho colaborativo, eficiente e seguro. Cada funcionalidade foi criada em branches separadas, o que evitou conflitos e facilitou o rastreamento de mudanças. Além disso, conseguimos manter um histórico completo das atualizações, graças ao GitHub, o que é essencial para corrigir erros e acompanhar a evolução do nosso código. Também é destacável que, como boa prática, seria interessante integrar ferramentas de automatização como o GitHub Actions para rodar testes automáticos. Bom, falando de testes automáticos, isso já dá um gancho para a próxima abordagem que eu vou comentar, o DevOps. Embora o sistema não tenha sido originalmente idealizado para um uso real, já que é para um trabalho, já aplicamos diversos princípios de DevOps para preparar esse caminho para um futuro uso. Por exemplo, com o uso de deploy contínuo, é possível configurar pipelines no GitHub Actions para publicar automaticamente o sistema em ambientes de teste ou até mesmo em versões acessíveis via navegador, como pelo GitHub Pages. Também consideramos o uso de ferramentas de monitoramento contínuo, como Sentry ou LogRocket, que permitem identificar e corrigir problemas em tempo real com base no uso real do sistema. Além disso, é possível configurar testes automatizados para serem executados a cada commit, garantindo que nenhuma atualização cause falhas inesperadas para os usuários. Como essas práticas de DevOps, a ideia é diminuir o tempo entre o desenvolvimento e a entrega final do produto, deixando tudo mais ágil, confiável e sustentável. Juntas, essas abordagens formam um projeto mais preparado para escalar, se manter estável e responder rapidamente às necessidades do usuário. Bom, para encerrar, resumindo, os pilares de evolução, gestão de configuração e DevOps garantem ao nosso projeto sustentabilidade, usabilidade e capacidade de crescimento. Com isso, o EPUB Reader se torna mais fácil de se manter e mais preparado para atender às necessidades reais de seus usuários hipotéticos. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que eu e os meus colegas tenhamos conseguido explicar de forma clara e coesa a ideia do nosso trabalho de engenharia de software. Agradeço a sua atenção e paciência e desejo a você um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que você estiver assistindo.